Fala pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estar dando um prosseguimento à discussão da RAIS. Lembrando que na aula passada a gente apresentou a RAIS estabelecimentos, microdados de todos os estabelecimentos formais do Brasil que estão contidos na RAIS. Lembrando que RAIS significa Relação Anual de Informações Sociais. E toda empresa que é formalizada tem que emitir a RAIS, tá legal? E no encontro de hoje, a gente vai estudar a RAIS vínculo. Lembrando, a RAIS estabelecimento são os microdados nos quais cada linha do grande TXT que nós temos denota uma empresa, um CNPJ. De outro lado, a RAIS vínculo, cada linha não mais é uma empresa, e sim um indivíduo que estava empregado naquele ano, tá legal? E vale ressaltar que na RAIS vínculo a gente pode ter o mesmo indivíduo em mais de uma linha, tá legal? E a gente tem alguns motivos que isso pode acabar acontecendo, como por exemplo, o indivíduo ter sido empregado em um emprego em determinado momento do ano, ele foi demitido e posteriormente ele foi empregado em outro emprego, certo? Dois CNPJs contrataram esse indivíduo, então ele acaba aparecendo na RAIS duas vezes. A outra possibilidade é se o indivíduo tiver dois empregos, ele acaba aparecendo na RAIS duas vezes, tá legal? Isso é uma discussão que a gente vai ter mais à frente, certo? Quando a gente for discutir uma variável na RAIS vínculo, que é para identificar se o indivíduo estava empregado em 31 de dezembro daquele ano. Então, pessoal, eu rodei aqui essas linhas de código, tá legal? Inicialmente, aqui, o format bank, eu tinha botado aqui format short, só que eu resolvi alterar. Format bank é apenas para indicar que o que vai ser cuspido num command window terá apenas duas casas decimais, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu vou explicar enquanto o code está rodando, como vocês podem ver aqui embaixo. Tick e toque é para identificar quantos segundos leva para eu rodar essa linha 8, certo? E o que está sendo rodado na linha 8? A gente está pegando apenas a RAIS vínculo para o estado do Ceará em 2017. Por que 2017 e por que o estado do Ceará? O Ministério do Trabalho e Emprego de 2018 até 2020, 2018, 19 e 20, eles optaram por agrupar os estados do Nordeste em um grande TXT, certo? Que gira em torno de 5 GB mais ou menos. Então, para eu abrir esse TXT aqui no MATLAB e posteriormente filtrar um dataframe apenas para o Ceará, para 2020, ia demandar muita memória e tempo computacional. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele, até 2017, ele transmitia essas informações já segregada para estados. Por isso que a gente está indo para 2017. E por que Ceará e não São Paulo? Também por conta de memória computacional, porque Ceará tem menos empregados do que São Paulo. E como também sou cearense, tem um viés de seleção forte aí que me leva a escolher o Ceará, tá legal? Então, feita essas considerações, enquanto o code aqui rolava, para rodar essas linhas de código, então o que a gente tem aqui? A gente rodou o nosso dataframe e eu estou chamando a nossa tabela aqui de DF, que são as iniciais de dataframe, tá legal? Meio que virou praxe chamar as grandes tabelas que a gente roda aqui, seja no R, Python, MATLAB, quaisquer outras linguagens de programação de DF, ok? Então, readTable é um built-in function no MATLAB, como já apresentei anteriormente. Aqui é o nosso grande TXT para o Ceará, que vocês podem ver que está na mesma pasta aqui, a mesma current folder. Aqui isso é 2017.txt, certo? Se não tivesse, a gente incorreria em erro aqui. Então, essas duas outras opções é apenas para o MATLAB preservar
o nome das variáveis que o IBGE comunica inicialmente para a gente, certo? Então, deixa eu dar um CLC aqui para limpar o nosso Command Window. E o que é que a gente tem aqui? df properties. Isso já tinha sido rodado até por sinal. Mas enfim, é apenas as propriedades do nosso data frame. A gente tem aqui, não tem descrição, certo? Porque o IBGE, aliás, o MTE geralmente não transmite aqui uma descrição nos microdados. E nós vemos aqui que a gente tem variable names e variable descriptions, certo? A gente pode ver quais são os nomes dessas variáveis rodando essa linha de code aqui, a 13, que a gente viu que ela já foi rodada dentro desse nosso bloco de sessão e ela se encontra aqui no nosso workspace. Então, vars aqui transmite o nome das variáveis do nosso data frame. Deixa eu transpor para ficar melhorar a leitura. Então a gente vê aqui quais são as variáveis que estão contidas no nosso data frame da raiz vínculo apenas para o estado do Ceará no ano de 2017. Então nós temos aqui bairro São Paulo, bairro Fortaleza, bairro RJ. A gente vai ver que aqui serão variáveis possivelmente nulas, não é? Pelo fato de não terem realizações para essa variável, pelo fato de nós estarmos no estado do Ceará. Causa afastamento 1, 2 e 3, aqui a gente pode se remeter ao dicionário da raiz vínculo, certo? Que é compartilhado, disponibilizado também pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A gente consegue achar facilmente, ter acesso a esse dicionário, que está até aqui, por sinal. A gente vai percorrer um pouco esse dicionário quando eu for lhes apresentar as variáveis que a gente vai escolher aqui para fazer uma espécie de exercício econométrico, tá? Então, a gente tem aqui causa de afastamento 1, 2, 3, motivo de desligamento, se o indivíduo foi desligado daquela ocupação. CBO ocupação 2002. CBO ocupação 2002 é uma variável que transmite qual era o emprego, qual era a ocupação daquele indivíduo naquele ano. Como, por exemplo, se ele estava empregado como um policial, ou como um enfermeiro, ou como um professor, etc. E também existe um dicionário que transmite exatamente qual era esse emprego para esses indivíduos. KNAI 2.0 classe, 95 classe, aqui é o KNAI antigo. Distritos SP, aqui vai ser nulo para a gente, não é? Vínculo ativo 31/12. Essa variável aqui é extremamente importante porque ela é um dummy, 1 ou 0. Ela vai ser igual a 1, não é? Quando aquele nosso indivíduo na raiz ele estiver empregado no dia 31/12 daquele ano, certo? E vai ser 0 caso contrário, ou seja, vai ser 0 se o indivíduo não estiver empregado naquele emprego em 31/12 daquele ano específico. Faixa etária aqui é a faixa etária de idade do indivíduo, que a gente tem aqui a idade, exatamente a idade daquele indivíduo naquele ano. Faixa da remuneração do indivíduo em dezembro e a média do indivíduo, né? Ambas em salário mínimo. Faixa de tempo de emprego, escolaridade após 2005. Essa variável escolaridade após 2005, ela não se trata de anos de estudo, infelizmente, mas apenas é uma variável que ela capta se o indivíduo tem ensino médio incompleto, médio completo, ensino superior completo, se ele tem mestrado, doutorado, se ele é analfabeto, etc. E por aí vai. Tá legal? Que tem outras variáveis interessantes. Indicador PORT-DEFIC é um dummy que indica se o indivíduo era portador de deficiência física. Raça-cor indica se o indivíduo é negro, branco, índio, etc. KNAI 2.0 subclasse, que é o nível mais micro de atividade, de classificação nacional das atividades econômicas que o IBGE nos transmite. Sexo do trabalhador, homem e mulher.
e por aí vai. Aqui a gente tem uma variável super interessante também, que a gente consegue identificar qual é o tipo de deficiência do indivíduo. Se ele tem deficiência múltipla, deficiência visual, deficiência mental, etc. E também outras duas variáveis aqui, por fim, se o indivíduo ele estava em um trabalho parcial ou em um trabalho intermitente, tá legal? E se for 0 para ambas essas variáveis, quer dizer que o indivíduo estava em um trabalho normal, nem parcial, tampouco intermitente. Feitas essas considerações, a gente pode seguir aqui, foi apenas para lhes transmitir quais são as nossas variáveis, tá legal? O que a gente está fazendo aqui? Essa linha de code 14 é super interessante. Vamos aqui digitar help var fun. A gente vai ver exatamente o que essa built-in function do MATLAB está fazendo aqui. E o que a nossa var fun faz aqui? Ela apply function to table or timetable variables. Ou seja, ela vai aplicar uma função para cada uma das colunas da nossa tabela que nós já inicializamos anteriormente. Tá legal? E ela vai cuspir o resultado em outra tabela, tá legal? Da função que nós estivermos avaliando para cada uma das colunas daquele nosso data frame. Então, continuando lendo aqui o help dessa função, eu peço a licença que eu vou ler em inglês, que acaba ficando mais fácil. This MATLAB function applies the function func separately to each variable or table or timetable A and returns the results in the table or timetable B. Como eu falei, então, ele vai aplicar essa função func em cada uma das colunas do nosso data frame, vai cuspir o resultado dessa função em uma outra tabela, tá legal? E obviamente ele faz isso apenas se não a gente incorrer em erros, não é? Então, aqui tem algumas opções, tá legal? A gente não vai percorrer essas opções. Vocês podem se remeter depois à documentação dessa variável, aliás, dessa função. E aqui a gente está aplicando a função class. E o que é a função class? Se digitar no command window class df, ele vai nos gerar qual é a classe do nosso input aqui. E a gente vê aqui no nosso workspace que a classe do nosso df é justamente table, tá legal? Outro modo de a gente ver essa classe do que a gente inicializou no nosso workspace é digitar rus no nosso command window, e isso vai nos gerar tudo que está no nosso workspace, tamanho, os bytes de memória que ocupam, né, na nossa memória temporária, e também a classe de tudo que a gente inicializou no nosso MATLAB. A gente vê aqui df é table. Só que o que a gente quer? A gente quer a classe de cada uma das variáveis do nosso data frame, e essa linha de code 14 que não gera isso, certo? Então a gente guarda aqui o output dessa função no que a gente vai estar chamando de var types, e na var list eu já vou gerar aqui. A gente tem o nome das nossas variáveis que a gente inicializou aqui anteriormente e o tipo dessas variáveis. Então, subindo aqui, a gente tem algumas variáveis de interesse que a gente vai brincar aqui nessa nossa aula, que é a idade, por exemplo, tá em double, então tá numérico, tá legal? Escolaridade é indiferente, tá numérico, mas a gente vai linkar posteriormente. Aliás, a gente poderia linkar com um dicionário, mas a gente vai deixar aqui solto o nosso exercício econométrico, tá legal? Lembrando que não se trata de anos de estudo. E a gente tem algumas variáveis aqui como faixa de remuneração, etc. Mas aqui a gente está interessado aqui o valor de remuneração média nominal daquele ano ou em salário mínimo, certo? E a gente vê aqui que está como cell, certo? Aqui fazendo um paralelo com outras linguagens de programação, tais como Python e R,
aqui é como se fosse o nosso string, certo? Como se fosse o nosso string, e double é como se fosse o nosso float, certo? Então a gente precisa transformar essa variável em double para servir como, por exemplo, a nossa variável dependente no nosso OLS que a gente vai rodar aqui nessa aula de hoje. Outras variáveis, como por exemplo raça cor, que a gente vai gerar um dummy para se negro ou não, certo? Já está como um float ou double, tá legal? Vamos utilizar a linguagem do MATLAB para manter um grau de paralelismo, acaba ficando mais fácil, né? Então aqui indicador portador de deficiência, está como double também, muito bom. As duas outras dummies também estão como double. Tempo de emprego a gente vai transformar em double também, que isso daqui é para identificar o que na literatura do mercado de trabalho é conhecido como uma palavra chamada tenure, certo? Tenure é de um inglês bem arranhado. E é o tempo de emprego que aquele indivíduo está naquele trabalho e mensura de certo modo uma experiência que aquele indivíduo tem ali naquele emprego, em todo o tempo que ele está empregado. E essa variável aqui é dada em meses, certo? Então, feitas essas considerações, a gente vai partir agora para estudar essas variáveis, certo? Primeiramente, a gente tem aqui umas linhas de código. Aliás, eu abri aqui uma seção, e como eu já disse anteriormente, quando a gente abre um bloco de seção aqui no MATLAB, eu posso rodar esse bloco de seção que a gente vai rodar da linha 19 até a linha 48, tá legal? Eu tomei a liberdade de montar o code já desse jeito para a gente não perder tempo aqui com o code rolando. Então eu vou rodar aqui essa seção e concomitantemente eu vou explicando o que eu estou fazendo, tá legal? Primeiramente, como que a gente chama uma variável na nossa tabela do MATLAB? A gente digita a nossa tabela, tá legal? df, ponto, parêntese, e dentro do parêntese, entre aspas, o nome da nossa variável que nós estamos chamando, certo? E nesse restante aqui dessa linha, o que a gente está fazendo é transformando onde tinha antes vírgula em ponto. Porque lembrando que o MATLAB utiliza um padrão americano, tá legal? Que o separador de milhar é vírgula e separador decimal é ponto. Então é isso que a gente está fazendo aqui nessas linhas de código, tá legal? Aliás, a gente faz isso dentro desses parênteses, certo? E na função de fora, que é string to double, a gente transforma o que antes era cell em double, tá legal? Então a gente vai ver em seguida que essas três variáveis que antes estavam como cell, elas passaram para double. Então agora são numéricas e a gente consegue trabalhar com elas no nosso exercício econométrico, tá legal? E a gente está fazendo isso aqui tanto para valor da remuneração média em salário mínimo, em salários nominais e também de tempo de emprego, certo? Essa outra linha do código é realizations underline sm. A gente está pegando quais são, se existiam realizações da nossa variável remuneração média em salário mínimo, se existia algum indivíduo que recebia 0 salário mínimo naquele ano de 2017 no Ceará, tá legal? Por que a gente tem que fazer isso? Será que realmente existia algum indivíduo que estava empregado em 2017 no Ceará? É emprego formal, tá legal? Sempre bom lembrar isso, que RAIS é apenas emprego formal, só que ganhava 0 salário mínimo. Possivelmente isso aqui existe, a gente vai ver. Olha só, essa sessão demorou 143 segundos, um pouco mais de 2 minutos para rodar. E a gente vai ver aqui que essas realizações SM, a gente já vê aqui no workspace, eu nem preciso rodar aqui. A gente viu que 4.474 indivíduos no Ceará no ano de 2017 ganhavam
uma remuneração igual a 0 salário mínimo. Isso daqui possivelmente se trata de um erro da base, tá legal? E isso é interessante sempre quando a gente for trabalhar com microdados, e isso eu acabei aprendendo na marra, a gente sempre partir do pressuposto de que existem vários erros na base. Então é interessante a gente ver como que os dados estão se comportando, se tem muito zero, se tem muitos valores outliers, se tem algum valor exorbitantemente grande, ou então que não faça sentido econômico, de modo a gente fazer os ajustes necessários na base, tal como esse que eu acabei de fazer, aliás, que eu já fiz, que eu já rodei a sessão de code, mas que eu estou prestes a explicar, tá legal? Então, o que a gente vai fazer com esses indivíduos? A gente vai tirar esses indivíduos da base, tá legal? E o que a gente está fazendo aqui, certo? A gente está chamando o nosso data frame, e sempre que a gente chama o nosso data frame e abre como parêntese, tá legal? A primeira parte, a gente abre um parêntese logo após o nosso data frame, e digitando uma vírgula dentro do parêntese, a primeira parte, tá legal? Antes da vírgula, se remete às linhas do nosso data frame, e a segunda parte se remete às colunas. Então, o que eu estou fazendo aqui na linha 29, que eu estou destacando para vocês, o MATLAB está fazendo exatamente o seguinte: ele está pegando apenas as linhas do valor de remuneração média em salário mínimo, que eram diferentes de 0, certo? E está pegando do mesmo modo todas as colunas do nosso data frame, certo? E é exatamente isso que ele faz. Quando ele faz isso, ele renomeia o nosso data frame de um novo data frame sem esses 4.474 indivíduos, tá legal? É isso que a gente faz exatamente nessa linha 29. Então, do mesmo modo, a gente acabou de controlar, tá legal? Controlamos para salário mínimo igual a 0. A gente pode também fazer a mesma coisa, ver se tem para a idade. A gente pode perguntar o seguinte: poxa, será que existem indivíduos na nossa base que são recém-nascidos? Óbvio que é um absurdo, não faz sentido, né? Lembrando que podem ser erros na base, e a gente viu aqui, procedendo de modo análogo, a linha 29, na linha 32 aqui, a gente viu, e aliás, vale ressaltar, eu acabei não falando sobre essa built-in function do MATLAB, a variável unique, o que ela faz? Ela pega todas as realizações do nosso vetor, tá legal? Do nosso vetor, e o output é um vetor com todas as realizações dessa nossa coluna, desse nosso data frame, tá legal? Então, quando eu rodo isso, ele vai pegar todas as idades que apareceram no nosso data frame. E a gente viu que dentre essas idades, a gente tinha aqui... deixa eu ver se realmente era isso. Não, pessoal, eu acabei falando um pouquinho errado. O seguinte, olha só. Quando eu falei que tinham 4.474 indivíduos na nossa base que ganhavam 0 salários mínimos, não era isso. Eram 4.474 realizações diferentes para essa variável salário mínimo. Quando a gente roda aqui no comando window, a gente roda aqui para acabar gerando todas as realizações dessa variável. O máximo dessa variável era 149,62 salários mínimos, ou seja, alguém naquele ano ganhava isso. E a gente vê também que tinham indivíduos que ganhavam igual a 0 salário mínimo, tá legal? Tinha outros que ganhavam 0,3, até orbitando ali entre 0,3 e 1 salário mínimo, né? Possivelmente se tratam de estagiários ou pequenos aprendizes, certo? Então é isso, certo? Esse pequeno ajuste aqui na minha fala. Então, do mesmo modo, realization underline age, a gente vê aqui que tinham indivíduos com 100 anos, certo? Isso aqui não é um absurdo. Entretanto, tinham também indivíduos com 0 anos na nossa base. E esse ajuste do mesmo modo que a gente faz aqui na linha 35. Ou seja, a gente ajusta aqui para tirar os indivíduos que tinham 0 anos, que a gente sabe que não faz sentido, né? Novamente se trata de erro na base.
Então vamos limpar o nosso workspace. Agora, o que a gente está fazendo aqui na linha 37, tá? A gente está pegando a variável sexo trabalhador. Primeiramente, vamos para o dicionário e ver como que o MTE nos dá essa variável sexo trabalhador, certo? Eu já destaquei aqui, e esse dicionário pode facilmente ser encontrado no site do MTE, tá legal? Tá aqui. Eu vou dar um zoom in para ficar mais claro. Beleza, tá? E o que a gente tem aqui? A variável sexo, certo? Aqui o valor fonte, né? O valor na fonte. E é interessante a gente ver que para essa variável, ela é igual a 1 se o indivíduo for homem, e é igual a 2 se o indivíduo for feminino, menos 1 se for ignorado. E o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar construindo um andame para o indivíduo se o indivíduo for mulher, certo? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai transformar onde antes era 1 em 0 e onde antes era 2 em 1, tranquilo? De modo a gerar um andame que a gente vai chamar esse andame de mulher. E é exatamente isso que a gente faz aqui nas linhas 38 e 39 do code. Certo? Então, o que a gente faz aqui é o seguinte. A gente vai inicializar a coluna do nosso data frame sexo trabalhador. Aqui a gente vai estar falando para o MATLAB encontrar aquelas linhas, tá legal? Onde o sexo do trabalhador era idêntico a 1, e a gente vai estar dando um novo valor para essas linhas que antes eram idênticas a 1, e a gente vai estar igualando a 0, certo? Então, agora, o indivíduo que aparece como 0 é homem, e o indivíduo que aparece como 1 é mulher, certo? A gente pode até ver aqui realizations underline sexo posteriormente. A gente vê aqui no comando window que a gente tem ou 0, né? 0 se homem e 1 se mulher. Do mesmo modo, a gente vai estar criando uma variável aqui para raça cor, que a gente vai estar identificando black people, certo? Aqui do inglês. E é interessante a gente ver como o MTE nos dá essa variável raça cor, que eu também destaquei aqui em algum canto. Deve estar mais aqui em cima. Vamos lá. Eu acho que eu não destaquei, mas a gente vê aqui agora rapidinho. Onde está? Que idade? Não. Raça cor. Alguém deve estar falando aí, não é? Na aula gravada é mais embaixo, pode ir mais para baixo. Passou. Pronto, tá aqui. Foi mal. Então, como que o MTE dá pra gente essa variável, tá legal? Ela é igual a 1 se o indivíduo for índio, 2 branco, 4 preto, 6 amarelo, 8 pardo, 9 não identificado, menos 1 ignorado. Então, o que a gente vai estar fazendo é o seguinte. A gente vai estar falando para o MATLAB, o MATLAB fala o seguinte. Pega todas as linhas para essa variável, pega todas as realizações dessa coluna que são diferentes de 4 e iguala a 0. Posteriormente, pega todas as realizações dessa coluna, desse data frame, que antes eram iguais a 4 e iguala a 1, de modo a criar um andame para pessoas negras, certo? E é isso que a gente faz aqui. Primeiramente, not black, de modo análogo às linhas 38 e 39. A gente vai estar inicializando aqui raça cor, certo? Falando para o MATLAB achar, certo? As realizações que antes eram diferentes de 4 e igualá-las a 0. E, posteriormente, achar as realizações que são iguais a 4 e, posteriormente, dar novos valores para essa realização agora, igualando
a unidade, de modo a gente criar a nossa dummy para pessoas negras. Então, realizations black, a gente vê aqui no nosso workspace, ou a gente tem 0, ou a gente tem 1. Então, a gente procedeu de modo correto, certo? 0 ou 1, certo? Agora, a gente vai estar gerando o nosso exercício econométrico, lembrando, extremamente simples, tá legal? Eu vou me abster aqui de fazer os testes padrão, aqui de heterossedasticidade, de normalidade não normalidade dos erros, etc. Tá legal? Aqui eu já tinha feito um format bank lá em cima, eu vou tirar essa linha 50. E aqui tem outras propostas de variável dependente, mas a gente pode se abster disso por agora. Tá legal? E qual vai ser a nossa variável dependente, certo? Lembrando, a variável dependente de um modelo econométrico é a variável que fica à esquerda da igualdade, que fica sozinha, tá legal? Que é a nossa variável explicada, que nós queremos explicar o que causa variações nela. Então, o nosso y aqui vai ser o valor de remuneração média nominal, tá legal? Ou seja, é a média que o indivíduo ganhava naquele ano de 2017, tá legal? Percebam que eu não controlei nesse nosso exercício para os indivíduos que estavam empregados em 31/12 daquele ano de 2017. A gente poderia fazer isso também, só que não é do nosso interesse aqui, e os resultados acabam não sendo alterados, tá legal? Eu acabei fazendo isso anteriormente. Então, a gente tem aqui o nosso y, certo? A gente já pode ver de cara que a gente tem aqui muitos graus de liberdade para queimar, tá legal? A gente tem aqui 2.005.383 linhas nesse nosso data frame. Ou seja, a gente tem aqui mais de 2 milhões de pessoas nesse nosso data frame em 2017, tá legal? Ou seja, a gente tem muitos graus de liberdade para a gente queimar aqui, certo? Então, a gente vai criar aqui agora uma constante, que a gente vai rodar essa regressão com constante, tá? E a gente vai estar gerando agora um vetor, aliás, uma matriz de variáveis explicativas, certo? A gente vai estar chamando aqui de x grande, certo? A gente vai estar aqui jogando a nossa constante, a nossa escolaridade após 2005. Primeiramente, a gente vê aqui que todas as variáveis são numéricas, são double, tá? Tempo de emprego para captar o tenure do indivíduo, tempo de emprego ao quadrado para a gente identificar se existe alguma relação não linear do tempo de emprego daquele indivíduo naquela ocupação específica, tá legal? Idade do indivíduo. Também se existe alguma relação não linear entre a idade do indivíduo e aquele salário que aquele indivíduo recebe, tá legal? Tamanho do estabelecimento. Tamanho do estabelecimento, por exemplo, aqui vale destacar para ficar tudo bem amarrado, como que se dá as realizações dessa variável. Faz sentido mostrar para ficar mais didático. Tamanho tá aqui ela. Tamanho de estabelecimento, tá? Vamos marcar aqui. E tamanho de estabelecimento vai ser igual a 1 se aquele CNPJ não contrata ninguém, igual a 2 se contrata até 4 pessoas e por aí vai, certo? Vai ser igual a 10 se aquele estabelecimento contrata de 1.000 pessoas para cima, certo? Então a gente vê que o tamanho de estabelecimento aqui para raiz não é em relação a faturamento, não é em relação a receita, tá legal? E sim em relação a quantidade de empregados naquele estabelecimento. Nem poderia ser, na realidade, por receita, porque a raiz capta apenas informações dos empregados das empresas e do próprio empregado de modo individual, certo? Seguindo, indicador de trabalho parcial. Essa aqui eu não falei, mas é uma variável muito boa também. Se aquela empresa
que aquele indivíduo trabalhava naquele ano se inseria num Simples Nacional, aqui 1 ou 0. E aqui, tranquilo, que portador de deficiência, trabalho intermitente, sexo do trabalhador, lembrando que aqui é mulher pra gente. E raça cor, lembrando que aqui essa pessoa é negra ou não, tá legal? E aqui é uma coluna aqui dos nomes das nossas variáveis e vai servir de apoio para a gente ter o output desses nossos resultados no nosso comando window, certo? Então, eu vou rodar aqui essa sessão, ela é rápida, tá legal? A gente vê aqui, eu nem botei nem tick, nem toque, mas a gente já tem tudo aqui no nosso workspace, ou ainda não, pronto. Então a gente tem aqui, a gente pode ver que a gente tem o mesmo número de linhas para as variáveis explicativas e para a variável explicada, tá legal? Então a gente consegue fazer bem ali o cômputo da nossa econometria clássica, tá legal? O que a gente tem aqui? A gente tem dois modos de calcular os resultados do nosso OLS, né? Primeiramente, eu lhes trouxe aqui uma função auxiliar que foi criada aqui por fora, tá legal? E o que é essa função? Certo? Essa função OLS tem dois inputs: y, variável dependente, e x, a matriz de variáveis, y, variável dependente, e x, a matriz de variáveis independentes, certo? Então a gente tem aqui o nosso beta da nossa econometria clássica, que é a mesma coisa, essa linha 12 aqui de código é o nosso beta, tá legal? E aqui a inversa de x' x vezes x' y, tá legal? E aqui a gente faz o cômputo do nosso y estimado, resíduo e por aí vai, calculando também o nosso standard error do nosso beta, de modo a gente calcular posteriormente as nossas estatísticas T, certo? Então, os outputs dessa função é o próprio vetor de coeficientes e o vetor dos erros padrão de cada um desses coeficientes e dividido um pelo outro. Lembrando ali do teste de hipóteses, para beta diferente de 0, a gente utiliza a estatística T, lembrando quando for maior do que 2, não é? Em módulo, a nossa regra de bolso. Então aquele coeficiente vai ser estatisticamente significativo ou não. Então é isso que a gente faz aqui, tá legal? Vou rodar essa linha de código. E o que a gente tem aqui logo de cara, tá legal? Aqui eu não organizei de modo propositalmente, que a gente vai fazer isso nas linhas 71 para frente. Então, a gente chama aqui o nosso LS, a gente joga os inputs que ele requisita, não é? E tem aqui os dois outputs que a gente quer computá-los para a gente tê-los aqui no nosso workspace. Certo? A gente cria aqui também as nossas estatísticas T. E a gente utilizando um display e table, a gente joga aqui o output das estatísticas T, dos nossos coeficientes para cada uma das variáveis independentes do nosso command window. E a gente vê aqui de cara alguns sinais positivos, negativos, tá legal? Constante aqui não quer dizer nada, né? Instrução, a gente já vê aqui que faz sentido, não é? Extremamente significativo. E positivo, sinal, tempo de emprego, também positivo e estatisticamente significativo. Tempo de emprego ao quadrado, também existe aqui uma relação não linear, tá legal? Idade, existe aqui uma relação direta, quanto mais velho o indivíduo, existe uma correlação linear positiva com o salário que aquele indivíduo vai oferir. Lembrando que a gente está avaliando aqui o logaritmo, tá legal? O logaritmo
do salário do indivíduo naquele ano. De modo interessante, a gente vê aqui uma relação não linear entre a idade do indivíduo e o salário que aquele indivíduo ganha, tá legal? E pelo fato de a gente ter aqui um valor negativo, é como se a gente estivesse diante de um máximo, tá legal? Como se a gente estivesse diante de... lembrando aqui de uma parábola voltada para baixo, tá legal? De um cálculo 1 básico, como se à medida que a idade do indivíduo aumenta, o salário dele aumenta, mas isso acontece até um ponto de máximo, certo? E daí acaba caindo, só que ainda assim é positivo. É isso que essa relação não linear aqui tenta captar, tá legal? Então, o estabelecimento parece que não faz sentido para o salário. Indicador de trabalho parcial faz sentido, não é? Trabalho parcial acaba recebendo menos. Indicador simples, a gente vê aqui que as empresas que estão no Simples Nacional geralmente pagam menos. Olha que interessante, indivíduos com deficiência física ganham menos, trabalhador intermitente também, mulheres ganham menos também, tá legal? E pessoas pretas ganham menos, mas parece, tá legal, que esse coeficiente aqui não significativo, certo? Então vamos seguir aqui para a segunda análise, que é de um modo aqui mais organizado, e utilizando estrutura, tá legal? Estrutura no MATLAB, a gente está utilizando aqui OLS minúsculo, lembrando que é diferente do OLS maiúsculo aqui, que é a nossa função. O OLS minúsculo aqui, OLS ponto e algum termo posterior, é justamente para tudo que a gente está rodando aqui no nosso LS, a gente organizar tudo dentro de uma estrutura, tá legal? De modo a não poluir o nosso workspace, certo? Isso é muito legal a gente utilizar essa sacada, porque quando a gente lida com códigos muito grandes, para a gente não poluir nosso workspace e manter um workflow mais organizado, tá legal? Então, do mesmo modo, a gente faz aqui o mesmo cômputo, tá legal? Que a gente fez ali no nossa função auxiliar, certo? Eu vou rodar aqui essas linhas de código. A única coisa diferente que a gente faz aqui, na linha 71 até 97, é que a gente está calculando aqui o R2, certo? Que mais? Aqui o nosso R ajustado também, controlando para o número de variáveis que a gente está utilizando, não é? Como um controle. A gente está calculando também aqui o que? E o nosso Durbin-Watson, para saber se existe alguma correlação ali entre os erros, tá legal? Positivo ou negativo. Tranquilo? E onde é que tá aqui? Opa, diff, justamente aqui que a gente calcula. Tava procurando lá em cima, mas tava aqui na linha imediatamente acima, certo? Então, essas linhas aqui são super tranquilas, tá legal? Econometria aqui bem básica, somando quadros dos resíduos, estimativa da variância, covariância beta, standard deviation beta, estatísticas T e por aí vai, ok? Aqui a gente pode passar um pouco mais rápido, aqui são alguns comentários, e lembrando que esse código aqui tá à disposição, tá legal? E o link tá na descrição desse vídeo. Então aqui a gente vai printar os resultados, aqui no nosso Common Window. Olha que interessante, R2 é super alto, né? 0.33, R ajustado 0.33 também e tal. Isso quer dizer alguma coisa dos nossos coeficientes, dos nossos betas? Não quer dizer nada, né? Até porque a gente tem aqui relações não lineares, não é? Lembrando que a gente usou tempo de emprego e idade, e o nosso R2 acaba pegando apenas relações lineares, não é? Entre a variável explicativa e a variável explicada, certo? De qualquer modo, a gente tem aqui um Durbin-Watson
1.1, né? Lembrando que ele vai de 0 até 4, não é? Salvo engano, quando é igual a 2, não tem, tá ok o modelo, quando é mais próximo de 0 tem uma correlação positiva ali, salvo engano. Que número de observações que nós temos e número de variáveis dependentes, tá? Aqui, pessoal, a gente está printando finalmente os nossos resultados. O que a gente tem aqui? De modo mais organizado, tá? A gente tem aqui a estatística T, certo? Lembrando aqui que a gente está utilizando aquela variável auxiliar que a gente criou lá em cima, tá? A gente vê aqui a nossa constante, grau de instrução, notadamente que tem um impacto positivo mais alto no salário, tempo de emprego também tem, aqui tem, e esses coeficientes aqui são ligeiramente mais baixos, por conta que a nossa variável dependente, a gente está usando um logaritmo, tá legal? A gente poderia fazer esse teste também sem usar o logaritmo e ver como que esse modelo se comporta, tá legal? Que é um modelo super simples, e lembrando como a gente tem aqui muitas observações, lembrando, a gente tem aqui 2.005.883 observações, a gente tem muitos graus de liberdade para a gente queimar aqui, tá legal? Por exemplo, a gente tem aqui indicador de deficiência física do indivíduo, a gente poderia criar dummies específicas para deficiência específica daquele indivíduo, tá legal? A gente poderia criar uma dummy para deficiência mental, uma dummy para deficiência visual e por aí vai, tá legal? A gente poderia criar uma dummy também, como por exemplo para mulher preta, certo? E por aí vai. Por fim, lembrando que nessa proposta aqui eu não vou fazer não vou realizar os testes padrão que a gente segue normalmente na econometria clássica. Por fim, a gente tem aqui um histograma dos resíduos para identificar visualmente se a gente está diante de resíduos que são normais ou não. A gente vê aqui de modo bem interessante que possivelmente, se a gente rodasse aqui um teste para identificar a não normalidade dos erros, a gente visualmente acha, né? A gente pode achar que esses resíduos aqui são normais, não é? A gente vê aqui que tem alguns outliers, né? Que próximo de 5 aqui. A gente vê que a cauda aqui à esquerda vai até -3, só que aqui vai até 5, certo? Aliás, iria até mais alto, não é? Mas como a gente está diante aqui de uma variável dependente que é logaritmizada, a gente pode ter controlado isso por conta desse logaritmo, tá legal? Mas parece que o modelo está bem ajustado quanto aos resíduos, por exemplo, certo? Por fim, a gente pode fazer um último exemplo aqui, bem rápido. Lembrando aqui que a gente estava diante de um data frame que poderia estar rolando aqui dupla contagem, não é, de indivíduos. A gente pode chamar aqui, deixa eu copiar aqui para fazer uma colinha, e pegar apenas aqueles indivíduos que estavam empregados em 31 de dezembro daquele ano, tá legal? Vamos lembrar aqui qual era o nome daquela variável. Vamos lá. Pronto. Aqui o nome da variável era... Pronto, vínculo ativo, 31/12. Pronto. MATLAB, eu quero que tu me veja apenas aqueles indivíduos que estavam empregados no dia 31 de dezembro de 2017. Olhem aqui para o Workspace e percebam que o número de linhas aqui vai reduzir significativamente, tá legal? Vou rodar aqui e a gente vê visualmente. Vamos dar um tempo pro MATLAB, que ele trabalhou muito já. O computador está até quente agora. Mas ele está reduzindo aqui o nosso data frame, tá legal?
Olha só que diferença. Ele reduziu aqui para 1.445.411 pessoas naquele ano de 2017, tá legal? Então, o que ele está fazendo aqui é justamente evitando potenciais duplas contagens de indivíduos, né? E pegando apenas aqueles que estavam empregados no final do ano. Então, bora rodar aqui os nossos resultados um pouco mais rápido. Pronto, rodei aqui essas linhas de code. Não vou rodar aqui essas daqui, tá legal? Bora para mais organizada. A gente vai ver que os resultados são bem similares. Olha só, agora nosso Derby Watson foi praticamente a mesma coisa. O R2 acabou aumentando um pouquinho, mas nada considerável, tá? E os nossos resultados praticamente se mantiveram, certo? Tanto acerca da significância estatística quanto acerca da magnitude dos coeficientes de cada uma das variáveis explicativas, certo? Então, pessoal, é isso. Com isso a gente finaliza essa aula. Fica aí a proposta para quem quiser brincar com arrays vínculo, tá? A gente poderia aqui gerar diversos cenários que poderiam explicar o salário dos indivíduos, não é? No Ceará em 2017. A gente poderia até rodar um modelo aqui de machine learning também, certo? De modo a que as variáveis explicativas sejam escolhidas de modo mais data-driven, e brincar com essas variáveis, né? E também com a relação entre elas, não é? Como, por exemplo, a gente poderia gerar uma nova coluna multiplicando mulher com preto, de modo que a gente teria apenas uma coluna que seria mulheres pretas, certo? A gente poderia fazer aqui várias coisas com essa base, com OLS, certo? Se fosse trabalhar com painel, a gente precisaria ir para para raiz identificada, de modo a identificar o CPF do indivíduo e construir uma base, não é, de pelo menos 2 ondas para rodar ali um painel, certo? Seja efeito fixo, um aleatório. A gente poderia também trabalhar com variáveis categóricas, certo? Nossa variável dependente é uma variável categórica, 1 ou 0, e rodar um logit, um probit. Como, por exemplo, a gente poderia identificar aqui o que levou uma pessoa a ser demitida esse ano, certo? E fazer, não sei, uma diferença entre pessoas pretas e pessoas brancas, certo? Se existe uma diferença entre a probabilidade de ter sido demitida em 2017, controlar para alguma variável, tá legal? Fica aí a sugestão de pesquisa, e a gente poderia brincar aqui bastante tempo com essa base. Só que o interessante é a gente elaborar uma pergunta e a metodologia vem de modo a responder essa pergunta, não é? Que o ideal é que seja uma pergunta bem feita. Então, para não me delongar mais, a gente finaliza por aqui, esperando que tenham gostado da aula. Quaisquer dúvidas podem deixar nos comentários. Até mais e bons estudos. Tchau, tchau.